Muito bom dia a todos, graça e paz. Maravilha, é mais uma manhã, é mais um momento de compartilharmos da palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo sempre tem um conteúdo, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela realmente é algo importante, interessante, imprescindível na nossa vida. E nós temos assim estudado vários temas, né? E hoje o que está em evidência, que está em voga, é sobre a guerra, né? Lá em Israel. E eu quero nessa manhã, irmãos, esclarecer algumas coisas em relação a essa guerra. Você pode perceber que as redes comunistas, né, elas uma coisa, meu irmão, uma coisa é você ver um noticiário de uma emissora séria, de uma emissora que fala realmente a verdade, uma emissora que está disposta a esclarecer o que está escondido e não omitir o que é a verdade. Você sabia que com toda a guerra que está havendo em Israel, Israel não parou de ser o que é e de fazer o que faz. E deixa eu esclarecer para você que a guerra não é em Israel. A guerra é nas fronteiras, norte e sul. O centro de Israel continua funcionando da mesma forma como sempre funcionou. A atenção que está sobre as fronteiras, sobre os conflitos que existem, não é na cidade de Israel. É na Cisjordânia, é na faixa de Gaza. Aí, irmão, se você no caso se você não se alicerçar em uma verdade, você fica preso a narrativas que são puro engano. E eu queria nessa manhã, junto com você de novo, seja bem-vindo, meu irmão, ao canal Instruindo nas Escrituras. Esse canal tem um objetivo: te instruir sobre a palavra que liberta, te instruir sobre a palavra que alimenta, te instruir sobre a palavra que te cura. Então você não pode deixar de compartilhar essa palavra, porque essa palavra não é minha. Essa palavra não é minha, essa palavra é do céu para os santos, é do céu para os salvos. E se você é um salvo em Jesus, essa palavra é para você. E eu quero nessa manhã te encorajar. Eu quero nessa manhã dizer para você que vale a pena servir ao Senhor. Porque ainda, irmãos, que as circunstâncias sejam adversas, Deus está acima dessas circunstâncias. O Senhor, Ele assiste tudo. Ele é o Jeová Larroi, ou Jeová Larroi, o Deus que tudo vê. E esse Deus que tudo vê, Ele te vê nessa manhã e te diz: não temas. Isaías 41:10, não temas que eu sou teu Deus, não te espante que eu sou contigo. Aleluia. Em Isaías 45 fala assim, é 45 ou 46, que Isaías fala assim, ó. Aqui tem Bíblia, irmãos. Só não aprende Bíblia aqui quem não quer. Isaías capítulo 46, é muito lindo quando você lê a palavra de Deus. Não, é Isaías
Isaías 45 diz assim, ó, não é o texto que eu vou ler não, vou ler outro texto para você, para nós meditarmos nessa manhã. São uns textos para a gente poder agregar ao que vamos falar nessa manhã. Isaías 45, 2, diz assim, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Aleluia! Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Então, irmãos, quando você começa a examinar as Escrituras, você começa a entender o que Deus diz. Irmãos, com Deus não há confusão, com Deus não há dúvidas, com Deus não é, vamos ver se vai dar certo. Tudo com Deus obedecendo sempre vai dar certo. Essa palavra merece um like, meu querido. Essa palavra merece eu vou usar o termo, né? Esse texto, essa mensagem merece um compartilhamento, merece um evangelismo. Essa palavra merece, sabe o que, irmão? Mais inscritos, porque quanto mais inscritos, quantos mais... Porque, irmãos, como é que a gente pode saber se a nossa mensagem está alcançando o seu objetivo? É pelos inscritos, pelos likes e pelos compartilhamentos. Olha o nome do canal, Instruindo nas Escrituras. Então, o meu objetivo aqui não é falar de coisas, não é de falar de coisas que não é concernente ao reino de Deus. Esse canal tem um objetivo, falar de Deus para o povo e falar para o povo acerca de Deus. Isso é uma troca santa, é uma troca que vale a pena você trocar, porque é o certo pelo duvidoso. Porque nessa terra perecível, irmão, tudo é duvidoso. Nessa terra que perece, tudo é questionado. Sabe por quê? Porque o que vem do céu é inquestionável. O que vem do céu tem um propósito, você. E no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você todo este povo, prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, que você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de ler as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, poderia fechar agora a Bíblia e acabar a mensagem.
Irmãos, eu vou voltar a dizer, vou voltar a falar. Israel não parou por causa de guerra. Se você for em Israel hoje, agora, são 6 horas de diferença. Se você for em Israel agora, Israel está funcionando de forma normal. Israel, irmão, foi gerado na guerra. E Israel tem um Deus, e esse Deus é o Deus que a gente serve e sabe pelos feitos que foi feito para Israel no deserto, no Egito, em Canaã. Nós sabemos os feitos que foram feitos, irmãos. Se você ler a Escritura, você vai ver que não existe, irmãos, derrota para quem serve um Deus de vitória. Você pode passar pelos cadinhos da vida? Claro que pode. Pelos apertos? Claro que pode, ninguém está isento disso. Hoje mesmo a mãe de um pastor, amigo meu, faleceu. É um momento de luto que ele está passando, é de dor que ele está passando. Só que Deus está acima dessas coisas. A diferença nossa, irmãos, não é que nós somos melhores do que ninguém, não. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus não tem filho mais velho. Deus tem filhos obedientes. E Deus sempre enviou os seus anjos. Aleluia. Deus sempre enviou os seus anjos para pelejar por aqueles que obedecem a sua palavra. Você leu a Escritura hoje? Você leu a Bíblia hoje? Você parou para meditar na palavra de Deus? Porque, meu irmão, não adianta você dizer que é crente e não ler Bíblia. E nada pode justificar a sua desculpa de estar sem tempo. Porque se Deus te paralisar agora, você vai ter que parar tudo para se dedicar à sua saúde, se dedicar a resolver o seu problema. E com Deus, irmãos, não existe engano ou desculpa. Deus não aceita desculpas. O texto que você leu comigo aqui, Josué capítulo 1, você vai ler que no versículo 1 diz assim, no versículo 1 de Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Ponto final. Deus é assim, irmãos. Se você pesquisar fontes seguras, você vai ver que Israel não está como as emissoras de TV têm transmitido. Você vai ver que em Israel a vida continua seguindo. Ninguém parou por causa de guerra, não, irmãos. Porque nessa guerra existe o Senhor da guerra. O salmista diz que o Deus é visto como o Senhor dos exércitos. Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Que exército é esse que o Senhor é Senhor? Josué era um comandante preparado para a batalha. Só que Deus passou para Josué as coordenadas. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Deus passou para Moisés as coordenadas de como venceria a batalha. Essa palavra, irmãos, é um banquete. Essa palavra é para você realmente, sabe, comer devagar, para você sentir o tempero. Esterrabou da calabaras. Essa palavra para você sentir o tempero e falar: caramba, que comida boa. O que nos sustenta a cada manhã que se levanta não é a boa alimentação que você tem quando você acorda. Davi disse isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Josué ficou de luto durante um período. Só que Josué, ele andou com Moisés 40 anos no deserto. Viu os feitos, viu as batalhas, viu as derrotas, viu os conflitos, viu as mortes, mas ele permaneceu sendo fiel a Deus e a Moisés.
Quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés separar Josué, Josué já passou a ser sucessor do bem-sucedido. Quem era o bem-sucedido? Moisés ou Deus? Deus através de Moisés. Deus fazia Moisés ser bem-sucedido, porque Moisés, ele entendia aquilo que ele ouvia, que vinha do próprio céu. Meu Deus, é muito sério isso, irmãos. Não podemos brincar de ser o que a gente é e achar que Deus está com braços cruzados e com os olhos tapados. Israel não parou porque existe uma guerra lá nas fronteiras. Crente, examina a fonte segura. Para de assistir Rede Globo, para de assistir Band, para de assistir essas redes que não tem nada de verdade nelas. É só engodo, mentira e conversas, irmãos. Essas emissoras não defendem os valores da Bíblia. Essas emissoras são tudo contra aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Essa é mais uma manhã, daqui a 6 dias, vai terminar o mês de outubro. E eu pergunto a você, como tem sido esses 9 meses e 25 dias? Todos os dias para mim, irmãos, são dias importantes. Todas as manhãs, quando eu me levanto, eu falo, Espírito Santo, o que podemos fazer juntos? Porque, irmãos, eu decidi servir ao Senhor. Eu decidi ser de Deus. Ainda com a minha limitação, ainda com a minha dificuldade de entender, ainda com a minha teimosia, com a minha rebeldia, ainda assim eu quero servir ao Senhor. Estamos lendo, hoje eu trouxe um texto diferente, que eu estou aqui meditando sobre Sofonias capítulo 3, do 1 ao 5. Que o profeta fala sobre a cidade rebelde, que não quer ouvir, não quer se aproximar de Deus e não quer obedecer. E a obediência atrai o favor, e a desobediência atrai a maldição. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, fala sobre a bênção do monte Gerizim e a maldição do monte Ebal. Você tem que ler a Bíblia. Não é complicado você ler a Bíblia. Você é complicado porque você não tem uma vida de oração com aquele que esclarece aquilo que ele escreveu. Deus, irmãos, ele quer falar com a gente nesse dia. Agora, cadê os ouvidos para ouvir? Cadê as mentes para interpretar o que estamos ouvindo? Cadê a interpretação do que estamos ouvindo, do que estamos vendo, do que estamos sentindo e colocar em prática em nossa vida diária? Essa palavra, irmãos, não é para enganar você. Jesus falou isso para Satanás. Também está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas o homem viverá do que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus, irmão, são palavras de vida eterna. O que sai da boca de Deus são palavras que nos levantam quando estamos caídos em nossos próprios conceitos, preceitos e pensamentos. Deus nessa manhã quer nos chamar a atenção para uma verdade maior. Deus quer se revelar a nós, irmãos. Olha que as nossas mensagens, ela não chega, claro que chega, mas eu procuro reduzir, porque às vezes muitos falam assim, eu quero ouvir a voz de Deus, mas não tem paciência para ouvir o que Deus está falando. Agora Deus está falando. E você vai dizer para mim assim, eu não ouvi toda a mensagem. Meu querido, se você no caso vai no médico e não acompanha o tratamento na risca,
você não pode ter resultados. Se você vai procurar uma ajuda médica de um problema que você está passando e não obedecer às orientações médicas, como é que você vai ter resultado na sua saúde? Assim é a palavra de Deus, irmãos. Quer saúde? A Bíblia tem. Quer resposta? A Bíblia tem. Quer libertação? A Bíblia tem. A Bíblia tem tudo. E poderia ser para todos. Mas nem todos estão com paciência. Olha só, irmãos. Nem todos estão com paciência para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Essa palavra nessa manhã poderia mexer com a sua estrutura carnal. Mas até nisso é difícil. Lidar com o ser humano é difícil. Deus fez Adão, Eva. Adão e Eva teve Caim e Abel. O que Adão e Eva fez? O que Caim fez? O que Noé fez? O que Abraão fez? O que Josué fez? O que é que a gente faz quando ouve essa palavra? Quais são as nossas reações daquilo que ouvimos? Irmãos, eu gosto muito de ouvir mensagens que me edificam. Quando eu não entendo uma mensagem, eu vejo a mensagem quantas vezes for preciso, até eu entender o que Deus está falando. Você talvez nessa manhã seja tão agitado. Irmãos, isso me irrita. O crente falar que não tem tempo para ler Bíblia. Isso me irrita ouvir crente falar que não tem tempo para orar. Irmão, não temos mais tempo de oração meia boca. Não temos mais tempo de ler a Bíblia, versículos isolados, e achar que Deus está falando. Irmãos, olha aqui. Existem 4 pontos cardeais que Deus falou que Josué iria possuir: sul, norte, leste e oeste. É uma geografia onde tem que ser conquistado. Eu vou voltar a falar. A guerra de Israel não é em Israel, é nas fronteiras de Israel. Então, por favor, pare de ouvir essa Globo lixo, pare de ouvir essa Band lixo, pare de ouvir essas emissoras que não traz nada para trazer ao seu coração uma notícia. Agora, por exemplo, eu trago para você uma boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho é as boas novas. O Evangelho é as boas notícias. E é ela que liberta, ela que nos cura, ela que nos coloca de pé, ela que nos fortalece. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11, o seguinte: sei estar contente em tudo, em qualquer situação. Aí Paulo fala o que a gente passa no dia a dia. Aperto, aflição, necessidade, angústia. Aí vai vir no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É mais uma manhã de reflexão, de instrução da palavra de Deus. E você pode mudar o seu conceito e dizer assim: vale a pena servir ao Senhor. Minha esposa orou ontem assim: Senhor, hoje muitos podem estar se alegrando e outros podem estar chorando. E ontem recebi a notícia que a mãe de um pastor amigo nosso faleceu. Para esse pastor ontem não foi motivo de alegria, foi motivo de choro. Mas Deus sempre consola os que o invocam. Deus sempre levanta aqueles que estão caídos. Josué queria ficar mais de um mês de luto pela morte de Moisés. Deus falou assim: ô Josué, deixa que os mortos enterrem os seus mortos e vai tu e prega
a verdade que liberta. Que nessa manhã, meu amado, você possa pensar nisso. Não ser mais o que você é, e ser aquilo que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que em todas essas coisas você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aí Paulo termina dizendo no Romanos 8,37, estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem a altura nem a profundidade, nem principado nem potestade, nem o presente nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está debaixo de uma mão, e essa mão é muito grande. Essa mão é muito poderosa. Aleluia. Que nessa manhã, meu filho, levanta a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Se Israel não parou, mesmo tendo guerra nas suas fronteiras, por que nós temos que parar? Por que nós temos que parar se Israel não parou tendo guerra nas suas fronteiras? O Deus de Israel é o meu Deus e é o seu Deus. Então levanta do chão. Derrota não é coisa de cristão. Talvez nas fronteiras tem tantas guerras. Hoje no Brasil não temos uma guerra bélica, mas temos uma guerra de narrativas, uma guerra de mentiras, uma guerra de doenças, uma guerra de misérias, uma guerra que só pode ser vencida em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe, meu irmão. Tenha um pré-final de semana debaixo da bênção Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Shalom Adonai. Compartilhe, se inscreva, dê o seu link de joinha e aperte o sininho de notificações. Deus é por nós. Shalom Adonai. Não é complicado. Deus te abençoe.